para o nosso breve treinamento, né? Sempre pequeno, mas com informações importantes. E tudo que a gente tem falado aqui tem ficado gravado para depois ser reproduzido, né? Nos grupos, para novos grupos. E que eu peço aos irmãos que estejam orando pelos grupos familiares. A gente ora, né, pelas programações da igreja. E nós sabemos que grupo familiar não é uma programação, é um estilo de vida. Grupo familiar é uns cuidando dos outros, uns servindo ao outro. É um braço da igreja lá fora, que se preocupa, que se doa, né, que se envolve. E o grupo não termina na quinta-feira, às 9 da noite. O grupo ele continua durante a semana, onde um se importa com o outro. Então, se você faz parte de um grupo familiar, tenha esse entendimento. Quando você vai para um grupo familiar, você não vai para ser servido, você vai para servir. Você não vai chegar lá e esperar encontrar, né, uma cadeira para você sentar, você vai providenciar as cadeiras para as pessoas sentarem. Você não vai chegar e esperar um lanche gostoso, você irá providenciar esse lanche gostoso. Você não vai esperar que o líder ou o anfitrião ou o auxiliar te sirva, seja com um abraço, seja com uma palavra edificante. Você vai sair da sua casa com esse coração disposto a servir e ser bênção, a contribuir. Então, se prepare durante o dia. Mesmo que você não é anfitrião, você não é líder, se prepare orando, se prepare lendo o resumo que você fez, ouvindo a palavra do domingo à noite novamente pelo YouTube, ou para que você, durante o grupo, você seja um canal, você seja um instrumento nas mãos de Deus para edificar esse grupo. É esse coração que nós temos que ter, um coração disposto a edificarmos uns aos outros. Eu falo que nós não podemos ser igual animais novinhos, né, que precisam que levem a comidinha até a boquinha deles, senão eles morrem. Não. No grupo familiar, nós teremos que levam a boa comida, usados por Deus, e ali iremos edificar uns aos outros. Esse nosso coração tem que estar em relação ao grupo familiar. E sempre convidando, e sempre orando pelos convidados, se envolvendo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dos ouvidos prontos para ouvir. Porque a gente gosta muito de falar, mas a gente não gosta muito de ouvir, não. E a prioridade num grupo familiar é ouvirmos uns aos outros, ouvirmos as queixas, os testemunhos, ouvir o que o outro tem a dizer, a sua história. E não somente ouvir, mas ouvir atentamente. Porque o Senhor nos deu os 2 ouvidos e uma boca, para a gente poder ouvir mais e falar menos. E a nossa tendência é querer falar, 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 e não deixarmos tempo para que o outro fale, abre seu coração. Então, sempre num grupo familiar, fique atento, estimule que as pessoas falem e procure falar o menos possível. A gente tem que dar a elas essa oportunidade. E aqui ele cita um exemplo do presidente norte-americano, Theodore Roosevelt. Ele fez uma brincadeira num jantar de gala, onde todos que se aproximavam dele, ele falava o seguinte: matei minha avó hoje de manhã. E ninguém parava para ouvir o que ele estava falando. As pessoas sorriam, cumprimentavam, e ele falava tipo como se fosse provando que ninguém o ouvia. A maioria das pessoas estavam tão nervosas de estar perto dele que sequer davam um ouvido. Até que uma pessoa chegou no ouvido dele e falou assim: tenho certeza de que ela fez por merecer. Uma brincadeira, né? Ele estava brincando e uma pessoa respondeu também com uma brincadeira, dando para ele o retorno que ele queria, né? Que a pessoa ouviu o que ele falou. E muitas vezes a gente está num grupo familiar e a pessoa está ali balançando a cabeça, como se estivesse te ouvindo, mas quando você pergunta para ela o que foi que você falou, ela não sabe o que você... Mas o que foi mesmo que você falou? Peraí que eu não entendi direito. Por quê? Porque geralmente não estão atentas. E aí, quando a gente está atento ao que o outro fala,
vai nos dar a oportunidade de entender o que aquela pessoa está passando e poder contribuir para que ela supere a situação que ela está passando. Então, concentre sua atenção em quem fala e não em você mesmo, e todos do grupo sairão edificados. O melhor presente que você pode dar ao outro é ouvi-lo intencionalmente. É realmente você parar para ouvir. Ouvir com os ouvidos, ouvir com o coração. Ouvir é um modo ativo, vigoroso, enérgico, é diligente. Requer trabalho, requer esforço, requer deixar o meu interesse pessoal para me interessar com o outro. Porque muitas vezes nós fazemos o pseudo-ouvir. O pseudo-ouvir é quando nós assentimos, né, com a cabeça, como se estivéssemos ouvindo, enquanto os nossos pensamentos estão em lugares totalmente diferentes. A gente só está ouvindo só a boquinha da pessoa falar, mas a gente não está prestando atenção em nada do que ela está falando. A gente está olhando para ela, dando a entender que estamos ouvindo-a, mas, na verdade, não estamos ouvindo nada. Aí ele fala aqui que muitas vezes as pessoas têm um mau hábito. A gente não ouve para entender o outro. A gente ouve para responder o outro. Então, a pessoa está falando, a gente não espera ela terminar de falar para responder. Quando a pessoa está falando, a gente já está pensando no que vai responder, e aí acaba, às vezes, respondendo, ouvindo não de uma forma ativa e respondendo de uma forma errada. O irmão, o presbítero está dando aqui um exemplo, né? Quando a pessoa vem até você para te contar uma situação e você senta com ela, você está dando a entender que você está ali pronto para ouvi-la. Então, são atitudes, muitas vezes, e nós vamos tratar aqui também, já no finalzinho, a atitude do quê? Da nossa linguagem corporal. Quando a pessoa, no grupo familiar, você está ali e você senta e fecha os braços, fecha a cara, né? A pessoa que vai falar, ela vai se sentir constrangida. Ou então a pessoa está falando no grupo familiar e você está olhando o relógio, e você está mexendo com a boca, ou então você olha para o outro e fala assim, né? A pessoa ela vai se sentir o quê? Inadequada. Ela vai dizer, não estão dando importância no que eu estou falando. E às vezes nem é a situação dela. Às vezes você está falando, sei lá, está pensando outras coisas, você está distraído, mas passando uma comunicação errada. Então, todos do grupo têm que ter essa sensibilidade. E às vezes a pessoa está falando uma coisa, ela está sentida com o que ela está falando. É algo que para ela tem um valor emocional muito forte. Para você, você não vai dar atenção. Não é algo relevante. E aí, num grupo familiar, nós temos que ter cuidado, porque os apressados geralmente demonstram o quê? Se distraírem. Aquela pessoa apressada que está ali mexendo a perna, tipo assim, esse grupo que não acaba, né? Eu estou com pressa, essa pessoa que não para de falar. E aí, demonstrando assim uma inquietação que vai atrapalhar, né, todo um grupo naquele momento. Então, nós temos que abrir o nosso coração, mas com a segurança de que as pessoas estão ali dispostas a nos ouvir. E nós temos que ter esse interesse. Aí ele fala aqui que o importante é ouvir o que não está sendo dito. Olha só que interessante. Você ouvir o que não está sendo dito. Aí ele cita um exemplo de uma moça
estava sentado na pontinha do banco, prestando atenção, né, no que o líder estava falando, e mexia com a cabeça, inquieta. Aí o líder virou para ela e falou assim: você gostaria de participar? Ela, sim, sim, eu tenho algo muito importante para falar. Aí o outro perguntou assim: como é que você sabia que ela queria falar? Ela não pediu para falar, mas ele conseguiu ouvir o que não estava sendo dito através do jeito, né, que ela se comportou. Essa é uma audição não verbal. E para estimular a conversação entre os participantes, o que é importante ser feito? Mantenha uma posição corporal, no caso a liderança, né, as pessoas mais maduras do grupo, para participar, ver uma participação. Mantenha uma posição corporal de receptividade. Não cruze os seus braços ou pernas diante do grupo, tipo se fechando, né? Aquela posição, quero te ouvir, né? Passa essa impressão para a pessoa. Inclina-se à frente, demonstre interesse. E geralmente é assim mesmo, né? Quando alguém está falando algo muito interessante, a gente tem mania de parece que vai ficar mais perto, né? Mas como é que é mesmo que está falando? Né? A gente tem essa inclinação. Isso demonstra para as pessoas que nós temos interesse. Acene com a cabeça e sorria para demonstrar concordância. A pessoa está falando e você está ali realmente atenta, mostrando interesse. Faça breve contato visual para encorajar a pessoa reservada a participar da conversa. Então, quando a pessoa está falando e você olha para ela, você está dizendo para ela: eu tenho interesse no que você fala. É importante, é relevante o que você está falando. Mas ele também fala que nós temos que ter cuidado, porque às vezes a pessoa está falando e aí a gente arregala os olhos, a gente mexe com a boca, ou olha para o celular, né? Franze a testa, uma expressão de zangada. Então, isso tudo pode passar para a pessoa, né? Que tipo, ai, será que o que eu estou falando não é adequado, né? Será que eu devo parar de falar? Então, aqui são algumas dicas, né? Da importância de nós ouvirmos atentamente ao outro. E não somente eu vejo esses treinamentos de grupo familiar, eles são importantes para qualquer grupo que a gente participa. É dentro da nossa casa, é no trabalho, é dentro da igreja. É porque o grupo familiar é um grupo pequeno e ali é onde tudo acontece. Onde os nossos talentos são expostos, onde os nossos defeitos, dificuldades, dores também são tratadas, mas servem para a nossa vida toda. Então, que Deus possa nos abençoar, que sejamos ouvintes atentos, sensíveis à necessidade do outro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse breve treinamento, rogando a Deus que o Senhor nos dê mais amor uns com os outros, mais cuidado, mais atenção às necessidades do outro. Ó Deus, ficamos tão, às vezes, voltados para as nossas próprias necessidades e dores, e não damos atenção aos que sofrem, ó Deus, dentro do grupo. Peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe os grupos familiares da nossa igreja, que sejam sadios, que sejam dinâmicos, que sejam ativos, que cresçam, que multipliquem. Deus, aqueles que pararam, ó Deus, de participar de um grupo familiar, desperta novamente o primeiro amor, o desejo do serviço. O grupo familiar é serviço. Que possamos sair da nossa zona de conforto e, ó Deus, e servirmos uns aos outros. E especificamente hoje, ó Deus, estudando sobre o ouvir, que possamos ser canal de bênção na vida daqueles que precisam desabafar, que precisam, ó Deus, contar a sua história, que possamos estar com nossos ouvidos atentos, nosso coração quebrantado e a direção do Teu Espírito em tudo que formos falar. Em nome de Jesus. Amém.